Vamos olhar Daniel. Eu achei muito rico esse versículo que eu li essa semana no livro, e eu anotei. Daniel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2 e 3. Como é um trabalho espetacular, nobre o trabalho pastoral. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então esse versículo aponta para a ressurreição dos mortos, né? Na consumação dos séculos. Muitos ressuscitarão para quê? Para o horror eterno. Mas muitos ressuscitarão para a vida eterna. Sabe por quê? Porque algum pastor gerou e cuidou dessas pessoas, amém? Você quer fazer parte desse time? Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, aleluia, como as estrelas, sempre e eternamente. Senhor Jesus, irmãos, conduzir muitos à justiça. Essa é a função do ministério de pastores na igreja. Se nós não entrarmos em cena, se nós não entrarmos em campo hoje, muitas pessoas irão se perder. Muitas pessoas irão morrer sem a salvação de Deus. Estamos no foco do ministério da Nova Aliança, amém? Esse ministério maravilhoso, que tem nos dado um encargo espiritual, uma visão forte, também uma direção, uma forte direção, que nos leva a caminhar com total segurança. Irmãos, e nessa palavra do ministério da Nova Aliança, existe um sentimento nas entrelinhas dessa palavra, que não é tão perceptível assim, mas na verdade talvez seja o principal encargo do ministério da Nova Aliança, que é esse tema que nós vamos abordar essa noite, né? O ministério de pastores na igreja. Na verdade, o foco do ministério da Nova Aliança é gerar e cuidar, amém? O que Deus quer fazer é produzir os seus muitos filhos. Deus quer dispensar a sua vida. Esse é o propósito de Deus. E o ministério da Nova Aliança tem como objetivo esse: gerar e cuidar. Esse é o foco de Deus. É o foco principal de Deus e desse ministério da Nova Aliança. Você percebe isso, né? Por trás desse sentimento está o quê? Exatamente o ministério de pastores e evangelistas. Nós antecipamos primeiro o ministério de pastores, talvez estrategicamente seria melhor ter falado do ministério de evangelista, né? Mas nós antecipamos, porque na verdade estão bem relacionados. Uma coisa caminha junto com a outra. É impossível gerar alguém apenas por meio do ministério evangelista, de um evangelista. Para que alguém seja gerado de fato, é necessário esse conjunto, né? Que é o ministério de evangelista e de
pastores. E nessa noite vamos falar um pouquinho do ministério de pastores. E esse de fato é o foco de Deus. Vamos abrir primeiramente, queria ler um versículo que mostra isso no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, uma visão maravilhosa, né? Do novo céu e nova terra, a restauração de todas as coisas nesse universo. Então João viu algo tremendo, ele fala: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Vocês percebem? O próprio Deus vindo até nós, vindo até aqueles que Ele gerou, né? No processo de salvação, Ele vindo como pastor para tabernacular com o homem. Esse é o encargo de Deus, irmãos. O coração de Deus é um coração de pastor. Ele quer tabernacular com os homens. Ele quer enxugar dos nossos olhos toda e qualquer lágrima. Ó Senhor Jesus. Mas para isso, irmãos, isso acontecer lá no final, na consumação dos séculos, isso vai acontecer. Mas para que isso aconteça hoje, é necessário que haja um ministério efetivo que realize a obra de Deus, amém? Que tem esse poder de cuidar, gerar e cuidar de pessoas. Então essa é a entrelinha principal desse ministério. Se você olhar para essas duas cartas que nós temos visto nos últimos meses, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, o que nós temos aqui? Nós temos o apóstolo Paulo apresentando para a igreja em Corinto um ministério, amém? Estão entendendo bem? Estou falando bem devagar hoje e tentando falar mais baixo, né? Tentando ser mais mestre e menos profeta, né? É difícil para mim, mas o encargo de Paulo era apresentar para a igreja um ministério, exatamente o ministério que havia o quê? Gerado aquela igreja e que estava cuidando deles. Olha, igreja, existe um ministério que gerou vocês e que está cuidando de vocês dia a dia. Vocês vão perceber isso e serem fiéis a esse ministério e não ficarem aí vagando daqui para aqui e para ali. Esse é o sentimento do apóstolo Paulo. Olha só, 1 Coríntios, Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 14: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, é para vos admoestar, como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, né? Em Cristo são os mestres, não tereis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Irmãos, percebe o coração do apóstolo Paulo, o mesmo coração de Deus? Amém? Então, isso mostra que o foco do ministério da Nova Aliança é o foco de gerar e cuidar. E o coração de quem está nesse ministério é o coração de um pastor, que Paulo chama de um pai aqui. Amém? Na verdade, o coração de um pastor é o coração de um pai. É alguém que está disposto a dar sua vida em prol daqueles que ele está gerando e que ele está cuidando. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos?
Isso é o que a palavra do Senhor está apontando para nós. Temos visto várias mensagens, né? Já estamos acho que na quinta, né, Roberto? Quinta mensagem, né? Do alimento diário. Veremos várias outras. Mas sabe de uma coisa? O que Deus quer produzir em mim e você é esse foco. Ele quer tornar você cada vez mais uma ovelha do seu rebanho. E cada vez mais um pastor do seu rebanho. Você vai entender que daqui a pouco esses dois aspectos do rebanho, né? Por um lado, somos ovelhas. Por outro lado, nós somos pastores. Essa visão, esse sentimento, essa revelação tem o poder de transformar nosso viver. Amém? Nossa postura na igreja, nossa postura no ministério da Nova Aliança. Assim como Paulo teve essa experiência. Paulo não foi sempre assim. Se olhar no início do ministério de Paulo, ali em Atos 9, ele era muito brigão, discutia muito. Ele era aquele irmão que espalhava mais do que ajuntava. Não tem aquele irmão que espalha mais do que ajunta? Paulo era assim. Mas graças ao Senhor, Paulo foi trabalhado dentro do ministério da Nova Aliança. Ele foi trabalhado ali dia a dia naquela esfera, especialmente ali em Antioquia, né? Foi muito ajudado. E graças ao Senhor surgiu uma nova ovelha chamada Paulo. Mudou até o nome, né? Uma nova ovelha, e não apenas uma nova ovelha, uma ovelha pastor. Aleluia! Esse é o segredo. De um irmão brigão surgiu uma ovelha pastor, né? Com esse coração de pai aqui, que ele rasga em prol da igreja em Corinto. Amém? Você quer ganhar essa experiência? Quer dar essa virada? Nós também podemos dar essa virada. Jesus é o Senhor. Primeira coisa, irmãos, nós vamos perceber, né? É ganhar uma visão macro desse ministério pastoral, né? Esse ministério da Nova Aliança que tem esse cunho de produzir pastores. Num aspecto mais amplo dessa visão, eu e você precisamos o quê? Estarmos sintonizados com o coração de Deus. Ou seja, o que está no coração de Deus? O que está no coração de Deus hoje? Nós já lemos Apocalipse capítulo 21. O coração de Deus é um coração de pastor. Amém? Então, se eu e você hoje ganharmos uma experiência de estarmos mais sintonizados com o coração de Deus, nós também nos tornaremos o quê? Mais pastores. Amém? É o princípio de 1 Coríntios capítulo 6, 7. 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que está sintonizado com o Senhor, né? Conectado com o Senhor, é um espírito com Ele. Irmãos, Deus tem um projeto, sabia disso? Deus tem um projeto. E o projeto de Deus, irmãos, é produzir um rebanho. Esse rebanho ele chama, em Efésios, de um novo homem, né? Vamos ver alguns aspectos desse rebanho. É um novo homem coletivo. Acompanhe comigo aí. Capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então esse rebanho começa com uma aproximação, amém? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ou seja, a inimizade, aboliu na sua carne
a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, também as ordenanças foram tratadas na cruz de Cristo, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz. Percebe, irmãos? A obra do Senhor consiste nisso, em produzir esse novo homem. E esse novo homem agora, irmãos, não é mais um indivíduo apenas. Esse novo homem agora, ele faz parte de um rebanho. Ele foi ajuntado, ele foi aproximado por meio do sangue do Senhor. Porque no coração de Deus, quando ele olha, ele vê um rebanho, ele vê um ajuntamento de pessoas em torno dele, né? É o que diz Mateus, só para você entender esse sentimento do coração de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 37, diz o seguinte: uma palavra falada para Jerusalém, mas que mostra o coração de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Irmãos, esse é o coração de Deus. Ele quer produzir um rebanho. Aqui Jesus usa uma figura de uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Esse é o coração de Deus, Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque esse homem, ele foi danificado, né? Esse homem que Deus criou para ter comunhão com ele, ele foi danificado, ele caiu. Então todo o trabalho de Deus hoje é para restaurar esse homem, né? E produzir esse rebanho maravilhoso, Senhor Jesus. Esse é o projeto de Deus. Agora, Deus não está parado. Deus não está parado, Deus não está inerte. Ele não apenas planejou fazer isso, Ele está executando essa obra, amém? E Ele conta comigo e com você. Olha o que diz Isaías. Na verdade, irmãos, Deus tem um problema para resolver nesse universo. E a maneira que ele planejou para resolver o problema do universo é por meio desse rebanho. Aleluia. Capítulo 45, versículo 18 de Apocalipse, de Isaías. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para que ela se tornasse, ou seja, um caos, mas para ser habitada. Olha só, Ele quer tabernacular com os homens. Eu sou o Senhor e não há outro. Então percebe que existe um trabalho intenso de Deus para resolver o grande problema do universo que se tornou esse caos, né? Se você olhar Efésios capítulo 1, vou usar alguns versículos para mostrar isso para vocês. Efésios 1. Ó Senhor Jesus, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Então, um processo de encabeçamento desse universo. Se você olhar em 1 Coríntios capítulo 15, né? Você vai entender exatamente, voltar, né? Esse processo de encabeçamento do universo, né? 15 e 27, 1 Coríntios, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Aquela conversão ali que nós damos em Efésios. E quanto a isso, que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que de tudo lhes subordinou, que é o próprio Jesus, né? Quando, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Esse é o coração de Deus. Ele quer ser tudo em todos. E para isso, ele quer produzir o quê? Voltando para Efésios, no capítulo 1, final do capítulo 1, versículo 22, fala o quê? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é um corpo, é um rebanho, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que visão maravilhosa, irmãos. Essa é a maneira que Deus vê. O ministério de pastores na igreja, do ponto de vista de Deus, é isso. Ele está encabeçando todas as coisas. Ele deu à igreja. O que é a igreja? Olha só, Lucas, para você entender. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Percebe, irmãos, que essa igreja é uma igreja composta por pastores. Aleluia! Esse pequenino rebanho aqui, o seu conteúdo principal são ovelhas pastores, que Deus está produzindo hoje para encher todas as coisas e cumprir a sua vontade, né? Então esse é o trabalho de Deus. Deus está trabalhando para isso. Ó Senhor Jesus, não é pouca coisa não, amém? Você faz parte desse projeto. Você faz parte desse projeto, o projeto de Deus, que Ele está levando a cabo. Ó Senhor Jesus, vale a pena, amém? Vale a pena nos engajar mais, né? Nos comprometer mais, ganhar mais esse foco no nosso viver diário, né? Jesus é o Senhor. Pois bem, então, do ponto de vista macro é isso aí. Agora, do ponto de vista micro, né? Uma visão sua do ministério pastoral, né, na igreja. Como é que nós temos que ver tudo isso aí? Vamos para 1 Pedro capítulo 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Isso mostra por um lado a nossa experiência, não é isso? Andávamos desgarrados, né? Como ovelhas desgarradas, porque nós já éramos, Deus já nos via como ovelhas do seu rebanho, né? Mas nos convertemos, amém? Fomos salvos e nos tornamos a parte do rebanho de Deus. Interessante, irmãos, que esse texto mostra isso, que o próprio processo de salvação envolve uma experiência de pastoreio, né? Por um lado, essa é a minha e a sua experiência. Por outro, irmãos, vamos perceber que uma pessoa só pode ser salva se a sua alma for pastoreada. Você pregar o evangelho para alguém, orar com a pessoa, né? Levar ela para Jesus, não é tão difícil. Basta um pouquinho de coragem, né? Como temos falado muito recentemente, basta deixar escapar uma frasezinha aí, né? Posso orar por você? Que muitas coisas vão acontecer. Mas essa pessoa
ela vem com uma alma que é rebelde, que é oposta a Deus, e ela precisa de um processo de pastoreio, amém? De cuidado, para que ela seja salva, né? Vamos olhar Daniel. Eu achei muito rico esse versículo que eu vi essa semana no livro, e eu anotei. Daniel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2 e 3. Como é um trabalho espetacular, nobre o trabalho pastoral. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então esse versículo aponta para a ressurreição dos mortos, né? A consumação dos séculos. Muitos ressuscitarão para quê? Para o horror eterno. Mas muitos ressuscitarão para a vida eterna. Sabe por quê? Porque algum pastor gerou e cuidou dessas pessoas, amém? Você quer fazer parte desse time? Os que forem sábios, pois resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, aleluia, como as estrelas, sempre e eternamente. Senhor Jesus, irmãos, conduzir muitos à justiça. Essa é a função do ministério de pastores na igreja. Se nós não entrarmos em cena, se nós não entrarmos em campo hoje, muitas pessoas irão se perder. Muitas pessoas irão morrer sem a salvação de Deus. Muitas pessoas. E ressuscitarão um dia para o horror eterno. Mas aqueles que encontrarem pastores do rebanho de Deus, amém? Serão conduzidos à salvação. Jesus é o Senhor. Irmãos, esse é um trabalho, é um labor de amor. Eu estava lendo um livro essa semana, né? E ele falou algo interessante. Não é fácil cuidar de pessoas. O trabalho pastoral é como se você construísse uma casa. Ele usou essa aplicação, achei interessante. Uma casa numa árvore bem alta. Bem alta. E nessa casa tivesse um assoalho de madeira, mas com muitas frechas, né? Sabe aquele assoalho assim que tem uma ripa, aí tem um espaço de outra ripa e outra ripa, com muito buraco, muito buraco. E naquela casa tivessem muitas crianças, imagina. E aquelas crianças estão ali, naquela casa. Facilmente uma criança pode cair naquele buraco e se perder.